Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aqui a mais uma aulinha com a professora Lucilene Farias, certo? Uma aula de Química. E hoje nós vamos trabalhar a termoquímica. A termoquímica, ela é um ramo da química que estuda os fenômenos que ocorrem com a matéria em suas transformações, onde a energia calor está envolvida. Por isso nós temos aqui a termoquímica. Observe os fenômenos abaixo. Então, imagina aqui nós temos uma imagem. Imagina aqui a combustão do fósforo e em cima da boca de fogão uma panela onde nós tínhamos um gelo. Então, a madeira ao queimar, ela libera energia na forma de calor, certo? E o gelo ao fundir absorve calor. Absorve essa energia na forma de calor. Então, nós temos dois processos importantes. Um onde ocorre a liberação de energia em forma de calor e outro onde ocorre a absorção de energia em forma de calor. O calor envolvido nessas transformações é estudado pela termoquímica. Os fenômenos quanto ao calor envolvido podem ser classificados em endotérmicos e exotérmicos. Os endotérmicos são aqueles que ocorrem absorvendo o calor do meio ambiente. E os exotérmicos são aqueles que liberam calor para o meio ambiente. Interno, absorve, térmicos, calor, absorve, calor. Libera, térmico, calor. Então, nós temos os dois processos aqui. Vamos agora a alguns exercícios para a gente fixar melhor esse conceito. Considere as seguintes transformações que ocorrem em uma vela acesa. Então, primeiro, solidificação da parafina que escorre na vela. 2. Queima da parafina. 3. Vaporização da parafina. Dessas transformações apenas. Então, vamos refletir em torno desse fenômeno, uma vela, certo, que está acesa, e tentar compreender quais processos são endotérmicos e exotérmicos. Para isso, vamos relembrar de alguns conceitos. Nós temos aqui o diagrama de mudanças de estado físico da matéria. Então, do sólido, líquido e gasoso. Do sólido para o líquido, fusão, do líquido para o gasoso, vaporização. E aqui nós temos cada processozinho discriminado. Bem, nesses processos está ocorrendo mudança, um fenômeno físico da matéria. E nesses fenômenos físicos também vão ocorrer absorção e liberação de calor, ok? Então, quando está sólido, para passar para o estado de líquido, então vamos imaginar a água, certo? Água e gelo, estado sólido. Ela, para passar para o estado líquido, absorve calor. Do líquido para gasoso também absorve. Então, nesse sentido do sólido para o gasoso, nós vamos ter um processo onde ocorre a absorção de calor, que nós vamos classificar como processos endotérmicos. O processo inverso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, nós vamos ter o processo de liberação de calor, e nós vamos chamar de exotérmico. Então, a solidificação da parafina que escorre na vela. O que é a solidificação? Vamos imaginar a vela agora, e a gente sabe que quando aquece na parte de cima, a parafina, aquela cera, né, que chama cera, que o nome é parafina, ela fica líquida e escorre pela vela. Ao escorrer pela vela, ela está líquida e quando escorre que vai para a parte mais baixa, ela volta para o estado sólido. Esse processo de solidificação, que é do líquido para o sólido, percebe, né? Quando cai uma gotinha da parafina líquida na pele, a gente percebe que está muito quente. Então, para poder voltar ao estado sólido, o que acontece? Ela libera calor. Processo exotérmico. A queima da parafina. Quando a vela está queimando, em si a parafina está queimando, nós sentimos o que? Nós sentimos ali
calor. O calor que é liberado para um meio ambiente. Então, a queima da parafina é um processo exotérmico. A vaporização da parafina. Então, uma parte vai vaporizar. Se ela está líquida, vaporização do líquido para o gasoso. Se ela está líquida e vai vaporizar, ela vai absorver calor para esse processo. Então, o processo será endotérmico. A resposta correta é que 3 é um processo endotérmico. Vamos ver outra questão aqui. Ao se dissolver uma determinada quantidade de cloreto de amônia em água a 25 graus, obteve-se uma solução cuja temperatura foi de 15 graus. A transformação descrita caracteriza um processo de que tipo? Então, vamos observar. Se estava 25 e foi para 15, quer dizer que teve um abaixamento de temperatura. Ela baixou. Se ela baixou, quer dizer que essa energia que estava na substância diminuiu, ou seja, ela liberou calor. Se a gente pegar de 25 para 15, diminuiu em 10, não foi isso? Então, ela liberou calor, ela ficou mais fria. O processo vai ser exotérmico. Ao sair molhado em um local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que, no caso, está em contato com o corpo humano. A sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água. Lembrando do quesito 1, da questão 1, nós vimos que a água ela sofre o processo de vaporização quando ela passa do líquido para o estado gasoso. E ao passar nessa transformação, ela vai absorver calor do meio ambiente. Se nessa água está sobre o meu corpo, então você saiu lá, está molhada, né? Digamos que você está numa piscina, e saiu da piscina, o corpo molhado, essa água ela vai evaporar. E para evaporar, ela vai absorver calor do ambiente onde ela está. E se ela está sobre a nossa pele, ela vai absorver calor do nosso corpo para evaporar. Por isso que nós temos essa sensação de frio. Então, o que eu posso afirmar? É correto dizer que é um processo endotérmico e cede calor ao corpo? Então, veja, se é um processo endotérmico, absorve calor. Então, não vai ceder calor ao corpo, vai retirar calor do corpo. Então, a correta seria um processo endotérmico e retira calor do corpo. Questão, alternativa correta, letra B. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. Então, vamos refletir. Lembra aí da cozinha da sua casa, tá? Em uma boca, né, do fogão, tem gás queimando. Em outra, a água está fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca do fogão. Então, vamos imaginar ter essa imagem aí. Tem uma panela com água fervendo em cima da boca de um fogão que tem o gás queimando. Então, nós podemos afirmar estimar o que aqui? 1 e 2 são exotérmicos. Então, a gente vai observar os fenômenos e vai classificar. Gás queimando. Se vê essa palavra queima, combustão, o gás está queimando. E em volta não fica quente, então você percebe que aquela transformação química que está ocorrendo com a matéria é um processo exotérmico e libera calor. A água fervendo numa panela, você já pensa. Então, o que está acontecendo? Quando o fogo libera essa energia, o metal, que é da panela, conduz o calor até a água. E essa água, por sua vez, ela absorve calor e evapora. Começa a ferver para evaporar, certo? Então, ela absorve, processo endotérmico, alternativa correta.
Um é exotérmico, 2 é endotérmico. Bem, toda espécie química, ela possui essa energia, certo? Uma energia que pode ser liberada ou absorvida por essa matéria. Nós já falamos que essa energia que nós estamos trabalhando aqui é o calor. Então, o calor ele pode ficar contido na matéria. Tanto que a gente tem, tipo, o poder calorífico do próprio gás de cozinha, né? Uma mistura de propanos e butanos que nós temos ali numa cápsula, num bujão de gás, onde a gente tem um dispositivo, né, o fogão, que vai controlar a saída desse gás e nos fornecer, a partir de sua queima, o calor necessário para que a gente possa cozinhar os nossos alimentos. Bem, essa energia nós vamos chamar de entalpia. Entalpia que será representada por essa letrinha H. Mas vejam, essa entalpia, eu não posso pegar uma amostra desse gás, ou imagine que a gente fosse como teve esses dias de São João, a gente pegasse uma madeira e a gente fosse lá só com a madeira e calcular quanta energia ela poderia liberar. Não é bem assim. Como a gente está falando, a termoquímica vai trabalhar a energia envolvida nos processos de transformação da matéria. Então, ela tem que passar por uma transformação para que a gente tenha essa entalpia do sistema seja de fato calculada. Então, quando a gente não calcula a entalpia, a gente calcula uma variação dessa entalpia, uma variação dessa energia. A variação da entalpia vai ser calculada como a entalpia final menos a entalpia inicial. Então, antes da transformação, depois da transformação. Nos processos exotérmicos, essa variação de entalpia, ela será negativa. Como assim, professora? Vamos observar a partir do gráfico. Nós temos um gráfico aqui muito simples, certo? Nós temos o eixo vertical, que indica o crescimento da energia de baixo para cima. E o eixo horizontal, ele não tem nenhum valor em si. Ele só indica o caminho da reação. Então, vamos nos concentrar nos valores de entalpia. Entalpia. Lembrando que numa reação química, antes nós temos os reagentes e após a transformação nós temos os produtos. Então, a entalpia do reagente, ó, veja que aqui a energia cresce de baixo para cima, a entalpia do reagente aqui é maior do que a entalpia dos produtos. Então, o que acontece? Vai acontecendo a reação, aí tem os reagentes, libera, tá vendo, ó, que aqui tá fazendo essa seta aqui, que é a da variação, ela está no sentido contrário do crescimento de energia. Então, ela é um gráfico decrescente. Vem o reagente, libera calor para formar aqui o produto. Essa variação é que nós vamos ver. Se tinha mais energia no reagente do que no produto, o ΔH, que é a variação de entalpia, vai ser menor que zero, ou seja, será negativo. Nos processos endotérmicos ocorre o contrário. Nós vamos ter o reagente aqui, ó, representado. Aí ocorre a transformação química. Aí ele absorve calor para formar os produtos. Antes, depois. Tem mais energia no produto do que nos reagentes. Logo, a variação vai ser maior que zero, ou seja, será positiva. Nós temos aqui, se você prestar bem atenção, se eu desse valores aqui, nós teríamos justamente aqui a entalpia dos reagentes com um menor valor. Aumenta, absorve. Se eu tivesse aqui 5 e aqui nesse valor 10. Se eu pegar como é final menos inicial, 10 menos 5, nós teríamos o valor mais 5. Se fosse o inverso, como no anterior, seria menos 5. Então, nós observamos que, matematicamente falando, você vai dar sempre ênfase a ver o valor de ΔH, que vai ser representado pela equação química. Se o sinal está positivo, o processo é endotérmico.
Se é negativo, o processo é exotérmico, está ocorrendo liberação de calor, que é o que nós vamos ver agora no nosso próximo slide. Considere o gráfico a seguir. Então, temos o gráfico. O gráfico aqui nós temos, antes dessa seta, reagentes. Qualquer reagente, A mais B, formando C mais D. Então, veja que aqui, tem 25 quilocalorias de energia. Aí vai acontecendo a transformação, a seta absorve, tá vendo que essa seta está no mesmo sentido do crescimento da energia, então é um gráfico crescente. Absorve calor, passa de 25 para 40 e forma o produto. De acordo com esse gráfico, são feitas as afirmações. A entalpia dos produtos é de 40 quilocalorias. Verdadeiro, 40 entalpia dos produtos. A reação absorve 15 quilocalorias. Se você ver, de 25 para 40. Essa absorve seria uma variação. Então, a variação, aqui em cima no slide, é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, nós teremos 40, que é a entalpia dos produtos, e a dos reagentes aqui, 25. Final menos inicial, a variação de entalpia é de 15 calorias. Então, a reação absorve 15 calorias, verdadeira. A reação direta é exotérmica. Se eu estou dizendo que absorve, eu já disse que é um processo endotérmico. Logo, essa reação direta aqui não é exotérmica, ela é endotérmica. Essa alternativa seria falsa. A variação de entalpia é de 15 calorias? Nós já vimos que sim. Ela absorve 15 calorias, então o processo é uma variação de entalpia de 15. Verdadeira. Alternativa correta, letra C. 1, 2 e 4 são verdadeiras. Nós podemos representar esses conceitos a partir de equações químicas. Então, observe aqui a equação. O calor ele pode vir representado como parte integrante da reação ou na forma de entalpia. Então, por exemplo, digamos aqui que nós temos, falando sobre nitrato de amônia. Então, eu tenho amônia aqui mais 92,2 kJ. O que isso está representando? Está representando a energia para que ela passe por esse processo de transformação. Logo, se vier somada aqui, o que você vai ter que de cara prestar atenção para compreender os membros de uma equação química? A seta. Essa seta indica a formação do produto. Então, antes da seta, reagente, depois da seta, produtos. Se esse calor está somado ao reagente, quer dizer que foi absorvido o calor para formar os produtos. Se vier dessa forma. Porém, ela pode vir assim, é o que é mais indicado nas questões. Então, eu tenho aqui as substâncias, certo? O reagente antes da seta, produto. E o que vai ser mais importante para eu analisar quando eu estou trabalhando na termoquímica? A variação de entalpia. Se ela está positiva, o processo é endotérmico. Se vier dessa forma, positivo, o processo é endotérmico. Se vier desse jeito aqui, vai estar somado ao reagente que está antes da seta. Então, endotérmico. Se for exotérmico, nós teremos o quê? Observe aqui essa forma. Está vendo que o processo inverso daquele. Está vendo que o valor está somado nos produtos, que é o que está depois da seta? Se vier somado nos produtos, quer dizer que essa substância, o gás de nitrogênio e o gás de hidrogênio reagiram, se transformando em gás amônia e liberando 92,2 kJ de energia. Observe que o valor vem como produto da reação. Cuidado, esse mais não está indicando um somatório
como matematicamente falando, está falando que foi formado essa substância e liberou essa quantidade de energia. Outra forma seria mostrando o valor de ΔH. Então, coloca a equação normal e ao final da equação, do ladinho, coloca aqui, ó, variação de entalpia, que é a variação de energia, é igual a menos 92,2 kJ de energia. Se está negativo, quer dizer que o processo é exotérmico e liberou o calor. Vamos fazer esse exercício aqui de fixação. A reação exotérmica é aquela na qual há liberação de calor? Sim. Há diminuição de energia? Sim, está liberando calor para fora do sistema. A entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos? Então, se está liberando calor, antes, que é o reagente, tem mais energia, depois que ele libera no produto, tem menos energia. Verdadeiro. A variação da entalpia é negativa? Sim. Vamos até fazer uma analogia. Imagine que você tem uma conta no banco, né? E nessa conta tá lá, tem 100 mil reais, você vai tirando dinheiro, vai tirando dinheiro, vai tirando dinheiro e o saldo vai ficando negativo. Então, fazendo uma analogia, quando na substância está sendo liberada energia, o saldo de energia vai ficar negativo. Se está absorvendo, que é o contrário, o saldo fica positivo. Então, processo verdadeiro, todas as alternativas estão corretas. Vamos agora ao próximo exercício. Considere o seguinte gráfico. Então, nós temos um gráfico aqui, né? Entalpia, caminho da reação. Aqui temos, ó, lembra-te da seta? Tanto faz se ela vier na diagonal, em pezinha. O importante é que você veja que aqui, ó, no reagente, que é o que está antes, tem maior energia. A energia não cresce de baixo para cima nesse eixo. Então, o que acontece? Vem acontecendo a reação, aí ela, ó, diminui para formar o produto. Então, tinha mais energia no reagente do que no produto. Essa variação de entalpia, aí a gente vai decidir agora o que é, certo? De acordo com o gráfico acima, indique a opção que completa, respectivamente, as lacunas da frase abaixo. Então, a variação de entalpia é positiva ou negativa? É negativa, isso mesmo. Por quê? Porque, ó, libera calor, libera energia. A reação, ela é endotérmica ou exotérmica? Ela é exotérmica. Por quê? Porque se processa liberando calor. Alternativa correta, letra D. Então, aqui no gráfico, o gráfico decrescente é um processo exotérmico, libera calor. E o ΔH será negativo. Essa questão aqui, geralmente, a gente fica meio nervoso, né? Uma questão grande, questões típicas de Enem e tal. E aí a gente percebe que há muitas equações. Então, não pira ainda, tem calma. O que você vai precisar observar aqui? Eu já disse. Não tem as equações? Você precisa saber o nome de cada uma dessas substâncias? Não. Você precisa analisar o valor do ΔH. Se está negativo, processo exotérmico. Se está positivo, processo endotérmico. Essa questão diz assim: as bolsas térmicas consistem geralmente de dois invólucros selados e separados, onde são armazenadas diferentes substâncias químicas. Quando a camada se separa, os dois invólucros é rompido. As substâncias neles contidas misturam-se e ocorre o aquecimento ou resfriamento. A seguir, estão representadas algumas reações químicas que ocorrem após o rompimento da camada que separa os invólucros com seus respectivos valores de ΔH. Então, aqui a equação 1 tem, né, umas substâncias e aqui o valor de ΔH. Pelo processo, mesmo que você não saiba o nome das substâncias, aqui você está vendo que a variação de entalpia é negativa. Então, se está com saldo de energia negativo, quer dizer que ela liberou calor, que o processo é exotérmico. Nessa segunda, positivo, quer dizer que absorveu, endotérmico. E o ΔH negativo, mais uma vez, exotérmico.
Então, preste atenção. Se nos ΔHs que são negativos libera calor, se não estivermos próximos, a sensação é de calor, porque liberou. E se tiver positivo, a sensação é de frio. E é justamente isso que ele quer que a gente tenha o discernimento. Diz assim, analise as reações e os valores correspondentes de ΔH e indique a alternativa que correlaciona adequadamente as reações com as bolsas térmicas, quentes ou frias. Então, tal atleta, ele sofreu com uma pancada, alguma coisa, ela vem com a bolsinha térmica. Se encosta a bolsa na pele e a gente sentir frio, quer dizer o quê? Que essas substâncias que estão na bolsa térmica, elas estão absorvendo o calor do nosso corpo para poder reagir. Se o processo for inverso, se a bolsa for quente, quer dizer que quando essas substâncias estão reagindo, ela está liberando calor e você sente o calor em volta. Então, para classificar em bolsa quente e bolsa fria, a gente vai aqui, ó, equação 1. Está negativo? Processo exotérmico libera calor. Bolsa quente. Você sentirá calor. Positivo, absorve calor não, do corpo, então a sensação vai ser de frio, bolsa fria. E na terceira equação, mais uma vez, exotérmico, bolsa quente. A alternativa correta seria 1, quente, fria e quente. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, certo? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida, deixe um comentário, certo? Inscreva-se no canal para quando vocês precisarem ver algumas das publicações que a gente vai fazer ao longo desse tempo. E meus alunos também, chama no privado quem tem meu contato e aí nós vamos retirando as dúvidas quando necessário, ok? Um grande abraço, abençoado dia. Tchau!